Olá, antagonistas! Vocês pediram e a gente trouxe ele aqui. Alexandre Borges, um dos principais influenciadores políticos da internet, que agora está numa grande polêmica, uma daquelas polêmicas que surgem na rede, porque ele saiu numa foto e foi rotulado. E a gente vai conversar com ele aqui sobre os nomes que mais atraem comentários e rótulos nessa batalha que viraram as redes sociais. Alexandre Borges, tudo bom? Obrigada por ter vindo aqui na TV Antagonista. Obrigado. Alexandre, conta primeiro desta polêmica. Você é um dos que estão na lista, como é que é, da falsa direita. E também ficou numa polêmica porque você saiu numa foto com o prefeito de São Paulo, João Dória Júnior. Exatamente. Então, por que isso passou a ser um crime? Pois é, né? A gente está vivendo essa época louca. Eu brinco, eu passei 2 semanas de Coreia do Norte, né? De estar sendo cobrado se eu sou não fiel ao grande timoneiro, né? Mas a história é o seguinte, quer dizer, eu fui num evento no Rio de Janeiro. Fui convidado a um evento que todo mundo sabia, né, que estava acontecendo, a imprensa, um monte de gente foi, muita gente do Globo, do Veja, enfim, estava nesse evento, né, onde o prefeito de São Paulo foi o grande convidado, ele ia falar e fui, claro, né, eu escrevo sobre política, né, eu sou analista político, eu vou lá saber o que ele tem para falar, né, para poder até reportar e conversar com os meus leitores, né? Mas aí eu publiquei essa foto no meu perfil, no meu Instagram privado, fechado, né? Eu nem ia tirar foto com ele, na verdade, ele estava indo embora. Eu não conheço ele pessoalmente, foi a primeira vez que eu tive com ele nesse evento, devia ter umas 100 pessoas. E ele passa, ele estava indo embora, e aí uma pessoa do meu lado falou assim: tira uma foto com ele. Eu falei: tiro, qual o problema? Né? Aí tirei a foto, botei no meu Instagram privado. E fiz uma brincadeira, porque como era uma conta fechada para amigos, fiz uma brincadeira e botei assim, acelera, e botei uma boquinha rindo, né? Até para mostrar que era piada mesmo, tava brincando, que é o slogan dele, né, de acelera. E aí no dia seguinte eu acordo com o meu telefone tocando como se tivesse a Terceira Guerra Mundial, um monte de gente me ligando, você viu? Eu falei, bom, o que foi, né? E aí eu descobri que o deputado Eduardo Bolsonaro, né, ele pegou essa foto, é meu amigo, eu conheço a família, conheço todos eles, né, e botou essa imagem no perfil, na página dele oficial, né, conta verificada no Facebook, e botou, e do meu lado, do lado da foto, tinha uma capa de um livro que chamava O Guia da Nova Direita, que é um livro que seria lançado no dia seguinte a esse evento, né, e no dia dessa postagem, nessa quarta-feira, dando a entender, né, e aí eu não estou nem julgando, quer dizer, de repente como foi a leitura do Eduardo do fato, mas dando a entender para o leitor que, como se eu estivesse sugerindo que o Dória representasse a nova direita, né? Nunca falei isso, não acho isso, quer dizer, nunca dei sequer a entender, né? Mas aí eu de manhã eu olhei aquilo e falei, bom, isso aqui é um mal entendido, né? Liguei para o Eduardo, deixei recado, né, para a gente conversar. Acabamos não falando, até hoje a gente não falou ainda. Liguei para o irmão dele, para o Flávio, que é meu amigo, que a gente tem uma ótima relação. Falei, Flávio, tal. Falei, olha, se ele tiver alguma dúvida, de achar que eu estou fazendo campanha, sei lá, para o João Dória, alguma coisa, para a gente se falar. A gente acabou não se falando, né? Mas aí você sabe como é que é, né? No momento que seu nome vai para... você vira um meme, vamos dizer assim, né? Aí a turma começa aquela guerra. E aí eu estou há 2 semanas nessa experiência kafkiana de todo dia acordar e ver teorias criadas ao meu respeito, como se eu estivesse fazendo campanha para o Dória, porque o homem passou do meu lado e a gente tirou uma foto durante 3 segundos, né? Ele passando, enfim. Então, é como se aquilo fosse uma declaração de voto, e eu nem posso, né? Eu sou analista político, eu não declaro publicamente voto a ninguém, não faz sentido. É claro que eu tenho minhas preferências, eu tenho minha visão de mundo. É claro, eu sou um liberal, eu quero menos Estado, eu quero menos impostos, menos intervenção do governo. Então, tem uma série de coisas que eu acredito na civilização judaico-cristã, eu acredito nos preceitos que construíram a civilização que a gente vive. Enfim, claro que eu tenho meus princípios, minha visão de mundo, né? Então eu vou buscar, na hora de votar, um político que reflita essa visão de mundo que eu tenho, como qualquer eleitor, né? Agora, um ano e tanto antes de uma eleição, né? A gente imagina, né, que vai ter eleição daqui a um ano e tanto, e não é.
Eu fui naquele evento, como eu já fui em milhões de outros eventos, com outros políticos, né? Eu até agora fui... Tem uns nomes, assim, que eu acho que nas redes sociais chamam muito a atenção, porque a gente está falando aqui da família Bolsonaro. Qualquer coisa que você fala de Bolsonaro na rede social chama atenção, Dória chama atenção, Lula chama atenção, nos Estados Unidos Trump chama atenção, e na verdade eu acho que as pessoas não prestam nem atenção do que você está falando. Isso. Se você puser algum nome desses, as pessoas já vêm com o assunto pronto. Isso. Não quer nem saber o que aconteceu. Você não tem essa impressão de não, que... total. É uma reação meio automática, até meio tribal das coisas. Isso me incomoda, na verdade. Por isso que eu acho até curioso eu ter sido envolvido nesse tipo de polêmica, porque eu normalmente sou o chato que fala, vamos parar de falar de nomes, vamos começar a falar de assuntos, de temas, né? Quer dizer, quantas pessoas estão discutindo reforma da Previdência, estão discutindo, por exemplo, imposto sindical, que é o assunto do dia. Quer dizer, tem uma série de assuntos extremamente importantes no Brasil, né? A gente está numa recessão enorme, o Brasil está destruído, né? Depois de 14, 15 anos na mão dessa quadrilha, né? A gente está vivendo essa terra arrasada ainda, né? E precisando reconstruir o país, entender o país, discutir. E eu acabo sendo envolvido nesse negócio de umas coisas que eu mais condeno e que eu mais critico. Então a ironia, eu acho gozado isso ter sido comigo. Logo alguém que detesta esse tipo de coisa de você está com fulano ou está com cicrano, você apoia o A, o B ou o C, e eu detesto esse tipo de coisa, né? Eu acho que, principalmente um ano e tanto antes da eleição, né? Porque se a gente não discutir política um ano antes da eleição, a gente vai discutir quando, né? Eu até acho natural que um mês antes, 2 meses antes, com a coisa funilando, a gente discuta, né? Você vai votar no João, no Manuel, no Joaquim, na Joana, enfim, normal. Agora em 2017, entendeu? Quer dizer, com tanta antecedência, as pessoas já enfileiradas atrás de político e de uma maneira tão apaixonada, odiando e amando o político. Para mim isso é o oposto do que eu acredito. Quer dizer, não é isso que me atrai na política, que me atraiu, que me fez me dedicar a isso, né? É o contrário, eu acho que a gente tem que ter pautas e fazer os políticos irem atrás da gente, né? Eles é que tem que entender o que a sociedade quer e falar, não, olha, então, já que a sociedade acredita nessa bandeira, nessa, eu, político, vou levantar essa bandeira e se você acredita nisso, vota em mim. Aí faz sentido a democracia representativa, né? Dele representando a gente. E o que está acontecendo, e é o que você falou, né, esse fenômeno, é o contrário. É a reversão da democracia representativa. É a gente ter o eleitor sendo um soldado lutando numa guerra em nome de políticos. Isso para mim é o fim da picada, né? E também eu sinto uma coisa meio de busca do salvador da pátria. Isso, que favorece muito também essa retórica toda que o PT cria em torno do Lula, esse mito do PT em torno do Lula. Tanto que a gente não vê volta a Dilma, né? O impeachment foi golpe, mas ninguém quer a Dilma de volta. Não, eles não tocam no assunto, né? Como se ela não tivesse existido, né? E por quê? Porque é o mito do salvador da pátria. Isso. E que você tem nas várias vertentes ideológicas, não assim, o que devemos fazer, mas quem é a pessoa que vai salvar a gente. E eu não acho que o país vai pra frente se a gente acreditar que um cara vai salvar a gente, porque não vai, né? Isso. Que aí a gente vai acabar tendo os Lulas, né? A gente vai, se você pega a carreira do Lula, a quantidade de discursos que ele já teve, opostos, né? Ele já foi contra a favor de CPMF para a saúde, ele já foi contra ou a favor de mais ou menos impostos. E tem vários vídeos, por exemplo, que ele era contra os programas que deram origem ao Bolsa Família. Antes dele ser presidente, ele era contra, né? Tem várias declarações dele sobre isso. Aí ele vira presidente, ele institucionaliza e aumenta, né? Quer dizer, e as pessoas continuam, não, se o Lula falou A, nós vamos atrás. Se ele falou B, mesmo que seja o oposto, as pessoas vão atrás, né? E isso está errado, né? Quer dizer, a gente tem que conseguir entrar no mérito das discussões, a gente tem que conseguir ser contra, mesmo que você goste de um político, porque ele tem carisma, porque você acha ele bacana, até porque você pretende votar nele. E eu acho que isso também, eu costumo dizer,
que é falta de intimidade com políticos, né? E é por isso até que eu gosto de ir nesses eventos, nas reuniões, conhecer essas pessoas, conversar, porque isso ajuda a desmistificar, né? Você vê que são pessoas de carne e osso, que erram, que falam besteira, que têm dúvidas, né? Que têm inseguranças, mas a pessoa que tem uma relação com a política de longe, no Facebook, só pela imprensa, mas não conhece as pessoas, não entende que são seres humanos falhos, imperfeitos, como todos nós, né? Acaba idealizando, assim, não, esse aí ele vai descer dos céus no cavalo alado para nos salvar e redimir, e não vai, né? Na verdade, é essa expectativa que explica um pouco do problema que a gente está vivendo, né? E a gente, às vezes, quando fala disso, o pessoal comenta, mas isso é Brasil. Brasil que é isso, que é aquilo. Eu tenho uma sensação do Trump meio isso. Que o povo americano chegou uma hora que falou, não, vai, esse cara aí, é esse o cara. Esse é o cara que vai, é esse cara aí que eu quero. Esqueceu aquela coisa que é da tradição dos Estados Unidos, do sistema funcionar, dos founding fathers, do que são os nossos princípios, e falou assim, não, eu quero, é esse aí, o Trump é esse aí que vai resolver o negócio. Por que o Trump faz tanto sucesso e tem seguidores no Brasil que nem conhece direito o cara? O Trump, exatamente, quer dizer, você tem apoiador, como qualquer político, você tem apoiadores por bons e por maus motivos, né? O Trump, claramente, ele representa um anseio do americano, do eleitor, e várias dessas coisas já foram vistas e comentadas depois. Quer dizer, você tem realmente uma desindustrialização muito séria do país. Então, quando você tem um presidente que diz que eu vou lutar por empregos no país, eu não vou mais achar engraçado que fiquem fechando fábricas aqui e abrindo em outros países por causa de guerra cambial e tal. Quer dizer, ele tem um ponto nisso, né? Eu vejo muita gente, até do meu lado, do lado liberal, achando normal, não, mas isso aí não é o livre mercado. Bom, depende, né? Se você tem a movimentação das pessoas, não é tão fácil assim. Você fecha uma fábrica, vamos dizer, no Michigan, e abre essa mesma fábrica em Xangai, e você fala assim, se muda para Xangai. Não, calma, não é assim. Né? Quer dizer, de repente você tem o chamado Rust Belt, né? Você tem uma área enorme do país de indústrias enferrujando, né? Sendo abandonadas. Né? Aliás, a Pasadena foi uma que nós compramos, que era um pouco isso, né? Mas, então essas pessoas estavam ficando desempregadas, até o Michael Moore, que é um sujeito de extrema esquerda, que ele sempre foi contra qualquer coisa que o Partido Republicano represente, mas o Michael Moore, eu acho que até foi um dos primeiros a olhar e fazer, o Trump vai ganhar. Né? Ele fez um artigo que até que saiu na imprensa na época, porque o Michael Moore, ele é um cara do Michigan, né, de Flint, né? Até o primeiro documentário, que eu chamo de documentira dele, ele fez com o pai dele, a coisa do Roger and Me, e ele viu a fábrica da GM fechando na cidade dele, e o impacto que aquilo teve. Então ele percebeu, ele falou assim, olha, o Trump, ele está entendendo essas pessoas que estão perdendo emprego, e ele está olhando no olho dela e está falando assim, eu vou lutar pelo seu emprego. Ele vai lutar? Ele não vai lutar? Nós podemos debater. Mas ele entendeu esse anseio dessas pessoas, que é um anseio legítimo, como a questão da imigração, né? Quer dizer, você tem hoje, principalmente em algumas áreas do país mais fronteiriças, você tem um problema sério com imigração ilegal, né? Com muita gente cometendo muito crime, né? E quando o sujeito lá de Nova York, ele diz assim, não, imagina, se você abrir a boca para falar de imigrante ilegal, você é um fascista, xenófobo, de extrema direita. O sujeito lá do Texas, que está vivendo um problema na cidade dele, ele olha e fala assim, não sou não, eu sou uma pessoa legal, eu não sou racista, eu apenas quero que alguém olhe com um pouco mais de cuidado as nossas fronteiras, né? Que olhe um pouco mais de cuidado como é que é essa política de imigração, né? Porque isso está criando problemas aqui na minha cidade. Tem gente aqui que está pulando o muro e está vindo aqui, está assaltando, está cometendo estupro, está cometendo uma série de coisas, e eu quero que alguém olhe. Então, quando ele olha o sujeito, ou da imprensa, ou da política, lá em Nova York, em Los Angeles, em Washington, dizendo, não, você não pode nem abrir a boca para tocar nesse assunto. Se quer mencionar, né, assim, a gente pode ver se a estatística, se tem 10, 20 ou 30 milhões de imigrantes ilegais, mas tem muita gente ilegal nos Estados Unidos. Né? Se quer tocar nesse assunto, se quer querer entender, porque o que define um país, em primeiro lugar, é a fronteira física. Né? Quer dizer, se você se quer tocar o assunto de fronteira e quem pode entrar e quem não pode, qual é o critério,
uma coisa que tem em todos os países, inclusive nos países do lado. É engraçado que os Estados Unidos ele está do lado do Canadá e do México, são dois países que têm políticas de imigração bem rígidas, bem organizadas. Né? E os Estados Unidos não pode. Né? Se o americano fala que ele quer um pouquinho de organização, ao padrão canadense ou até o padrão mexicano, não, você é racista, não pode falar. Então, eu acho que o Trump ele entendeu esse sentimento, que é legítimo da população americana, de muita gente, né? Que não é dessa bolha, dessas elites urbanas, né? Que tem uma vida muito diferente do coração do país, né? Que não entendem bem como é que é o que eles chamam de flyover country, né? Que é o país que eles só conhecem olhando da janelinha do avião quando eles vão de Los Angeles para Nova York, né? Então existe um flyover country, né? Quer dizer, existe muita gente entre um aeroporto e outro ali embaixo que está trabalhando, que tem problemas, que quer emprego, que quer cuidado com seus filhos, que não quer, de repente, até para questões sociais ou morais, que o americano lá daquelas meia dúzia de ruas de Nova York pensa em relação ao que faz com quem pode entrar no banheiro do colégio da sua filha, quem não pode, isso seja imposto por uma lei federal para o país inteiro. Né? O que é isso claramente contra a própria ideia dos Estados Unidos da América, né? De cada estado com a sua constituição, entendendo a realidade e a cultura de cada local. Né? Então, assim, o americano ele é muito federalista, né? Ele é muito preocupado com essa questão do que pode ou não ser decidido pelo governo federal e imposto goela abaixo dos estados. Então, nesse sentido, eu acho que o Trump ele refletiu uma preocupação legítima do eleitor, e mesmo assim foi uma eleição muito disputada, né? Ele perdeu no voto popular e ganhou no colégio eleitoral, o que eu acho legítimo. Também tem uma leitura muito pedestre, dizer, ele perdeu no voto popular. Não, ele fez uma estratégia que era exatamente focada na vitória no colégio eleitoral. Eu tenho certeza que se a eleição lá fosse no voto popular, ele teria feito outra estratégia. E eu acho que provavelmente ganharia também. Mas, enfim, nós estamos especulando, né? Ele fez a estratégia que eu acho que tinha que fazer. Mas ele também soube usar, ele soube brincar com as redes sociais e com a televisão de uma maneira muito bem, fazendo frases de efeito. Ele é muito bom de furar o bloqueio e criar frases que com certeza vão dar manchete. Ele é o rei da mídia, né? Sim, há muitos anos. É o cara do aprendiz, né? Ele foi 15 anos líder de audiência, né? Ele entende como é que esse negócio funciona, né? E ele tem um cara que é o Scott Adams, que é aquele cartunista do Gilbert, e o Scott Adams um ano antes já falava que o Trump ia ganhar. E eu comecei a acompanhar, e o Scott Adams ele tem essa visão, porque o Scott Adams ele é um pesquisador de persuasão, né? Ele estudou hipnose e tal, e aí ele ia lendo o Trump pelas técnicas que ele enxergava que o Trump estava usando, e realmente o que ele estava falando, o Trump estava mais ou menos coerente e acabou dando certo. E ele falava, ele vai ganhar por causa disso, ele vai ganhar por causa daquilo. Né? Por exemplo, eu me lembro quando ele comentou o primeiro debate das primárias republicanas, que foi daqueles debates que tem, sei lá, 15 pessoas no palco, né? E foi um debate feito pela Fox News, e a primeira pergunta do primeiro debate foi feita pela Megyn Kelly, onde ela pega e olha o Trump e faz uma pergunta que talvez tivesse destruído qualquer político, que ela faz a lista de ofensas que ele teria feito a mulheres. Você lembra disso? Que ela começa a falar, você já chamou as mulheres disso, aquilo outro e tal. Quando ela vai lendo aquela lista, um político tradicional talvez tivesse enfiado a cabeça e estivesse correndo e ir embora para casa, ou ia gaguejar, não ia saber o que responder e tal. E ele olha no olho dela e fala assim, não, foi só Rosie O'Donnell. Quando ele fala isso, o Scott Adams ele faz uma análise desse momento, que é muito boa, que ele fala assim, não, quem tem essa reação sabe o que está fazendo. Por quê? Porque ele sabe que todo republicano odeia Rosie O'Donnell. Então ele jogou de volta. Ele falou assim, não, é só Rosie O'Donnell. E aí quando ele fala isso, um cara que a Megyn Kelly estava querendo construir como misógino, como grosseiro, né? Ele joga a imagem na cabeça de todo mundo que está assistindo daquela comediante de extrema esquerda que todo republicano odeia. Né? E aí dá uma chave na cabeça da pessoa e a pessoa para de pensar nas ofensas, começa a pensar na Rosie O'Donnell e fala assim, ela merece, entendeu? E aí ele vai desconstruindo o discurso dele e aí você fala, realmente é difícil que ele tenha feito isso apenas, com certeza ele é um intuitivo, uma força da natureza, é o presidente mais velho da história americana, né? O primeiro que assume com 70 anos e ao mesmo tempo continua com a energia que ele tem, então claro, é um cara com muita energia e tal, intuitivo, mas você vê que tem técnica ali também, né?
E tem também uma coisa que eu acho que acontece aqui no Brasil e que a gente vê na eleição do Trump que se repete aqui, que é muitos anos desse discurso politicamente correto, desse pessoal mais privilegiado das zonas urbanas, perfeito, que eu costumo chamar tanto o pessoal da mídia quanto, enfim, a elite urbana, que é o pessoal do parquinho de areia antialérgica. Na verdade, eles são castradores, porque sim, se você não concorda com eles, então você é fascista, é misógino, é racista, mesmo quando eles estão sendo isso. Então, assim, quem passa a peitar esse autoritarismo deles passa a ser valorizado pela série de pessoas oprimidas por eles. Com certeza. Porque eles são opressores assim. Eles pregam, nós temos que ter uma vida com menos trabalho, menos isso, menos aquilo, blá, blá. Claro que eles podem, sustentado claro, pelos pais, não tem que pagar conta nenhuma, não tem... assim, como diz o ditado, rico com dente é mole, né? É fácil. Então, assim, gente, por exemplo, que não tem boleto para pagar, que vem de família rica, pode fazer aquele discurso, os pais acham bonito, não sei o quê, enfim... das zonas urbanas, então não enfrenta realmente esses problemas que a maioria da população enfrenta. Gente que gosta de fazer discurso de superioridade moral nas redes sociais, se alimenta, vamos dizer, alimenta a alma com isso. A partir do momento em que aparecem pessoas que se põem contra esse tipo de opressão, dessa superioridade moral, essas pessoas vão tendo apoio da população. Isso. Ainda que a população não concorde totalmente com o que eles estão dizendo. Ou com estilo, enfim. Ou com estilo, porque assim, eu tenho essa impressão de que aqui no Brasil você tem alguns radicalismos que são ditos, e eu vejo as pessoas que apoiam, que eu tenho certeza que a pessoa não concorda com tudo aquilo. Isso. Mas ela se sente protegida contra um opressor que é o politicamente correto. É verdade, é verdade. E isso está acirrando demais os ânimos fora do período eleitoral também. Porque como é que isso acontece, né? As pessoas, isso até muito político não tem uma noção clara disso. A primeira instância de decisão que a gente tem na vida, não só na política, como em qualquer coisa, é uma instância moral. A gente quer saber se o que a gente está pensando ou o que a gente vai fazer é certo, é errado, é justo, é injusto, é correto, né? Não vai envergonhar minha família, meus pais, meus amigos, né? Você quer se posicionar de uma maneira moral, mesmo que você não racionalize desse jeito, você tem vontade de estar do lado certo das coisas, do lado justo, né? Do lado solidário, né? Então o que acontece? Quando qualquer coisa que você sente motivo de ofensa por essas elites urbanas, a turma do pão sem glúten e tal, né? Enfim. A turma que não lava a louça, não monta um gaveteiro, não arruma uma cama. Que tem uma vida basicamente numa redoma, né? De bons médicos, de carro com blindado, onde... eu costumo brincar, por exemplo, tem muito jornalista que vai falar, por exemplo, dessa questão de imigração, que foi o que a gente está comentando antes. E aí o sujeito fala assim, não, mas os mexicanos são ótimos, o Trump não pode falar o que ele fala. Aí você pergunta, tá bom, mas qual é o mexicano que você conhece? Ele basicamente conhece dois. Ele conhece o cara que serve no restaurante que ele come lá na Quinta Avenida, e ele conhece o sujeito que estudou com ele em Harvard. E aí você, mas peraí, será que esses caras são o parâmetro para você entender quem é o cara que está atravessando com um coiote lá na fronteira e está fazendo assalto ali no Texas? Talvez não seja. Então, precisa de um pouco mais de humildade, de entender que aquela pessoa que está reclamando do imigrante ilegal não está falando do seu amiguinho, do coleguinha de Harvard, do seu coleguinha de Stanford, que sentou do seu lado, porque você é o menino rico de São Paulo, por exemplo, ou de Paris, ou de Londres, que foi estudar em Stanford, e o sujeito mexicano que está ali do seu lado, ele é o filho do presidente do México, sei lá, ele é o filho do presidente do banco. E ele é mais parecido com você do que ele é mais parecido com o resto da população, né? Porque o tipo de criação que ele teve, né, acaba sendo mais parecida com a sua do que até com as outras pessoas, do país dele. Eu me lembro que eu estive na Alemanha, a primeira vez que eu estive lá, e eu fui recebido, trabalhava numa multinacional da propaganda, eu sou publicitário, né, de formação, e aí eram 15 dias de trabalho.
e o sujeito que era muito simpático, o alemão que me recebeu lá da nossa divisão lá em Frankfurt, a gente saía para almoçar, né? Aí um dia, 2 dias, no terceiro dia eu virei para ele e falei assim, posso pedir um favor? Ele o quê? Me leva para a Alemanha? Aí ele, como assim? Eu falei, cara, esse quadrilátero que a gente está aqui, isso aqui, se eu fechar o olho, eu estou em São Paulo, eu estou em Paris, eu estou em Londres, não faz a menor diferença. Mas é a primeira vez que eu venho na Alemanha. Me leva para a Alemanha. Aí ele entendeu, aí a gente foi para a periferia da cidade, aí a gente foi, né? Aí eu me senti no Oktoberfest. Eu falei, ah, bom, agora estou na Alemanha. Enfim. Mas essas pessoas que vivem nesses quadriláteros, né? Que são muito parecidos, né? Tem um em Londres, tem um em Paris, tem um em Los Angeles, tem um em São Francisco, tem um em São Paulo, tem um em Buenos Aires. Quer dizer, essas pessoas é quase um país à parte, né? E elas têm muita dificuldade em entender quem são as outras que não estão dentro dessa. É aquele livro do Thomas Friedman, O Mundo é Plano, que você começa a ler o livro e ele fala, porque hoje você pega um avião em Nova York e aí você vai para Mumbai e todo mundo é parecido. Não, amigo, é você é um colunista do New York Times, tem dinheiro pra cacete, viaja para Mumbai. Sim. E aí o sujeito que te recebe no aeroporto e te bota num Rolls Royce e te leva por 5 estrelas e fala inglês e todo mundo fala inglês, esse cara é parecido com você. Mas não quer dizer que você conheceu a Índia. Né? Quer dizer, você tem que... Sai dali um pouquinho, vai andar, entendeu? Dá uma despistada no segurança e vai passear à noite, aí talvez você entenda que o mundo talvez não seja tão plano quanto você imagina. Mas é esse sujeito que a vida dele é hotel 5 estrelas, avião, meia dúzia ali de universidades ou lugares que ele frequenta, ele acha que ele conhece o mundo quando, na verdade, está conhecendo aquele mundinho à parte dessas pessoas, né, que são muito parecidas entre elas. E, de certa forma, o que uma pessoa como o Trump, ou o Brexit, ou um pouco até a Marine Le Pen, ou outros políticos, representam, dizendo, não, peraí, o Estado-nação não morreu ainda, né? A gente ainda tem identificação com a nossa língua, com a nossa terra, com o nosso país, a gente quer um político que não seja necessariamente um nacionalista xenófobo, mas que ele tenha algum amor à pátria, que ele entenda que nós temos uma história, uma tradição, uma língua, nós queremos a gente não acha legal que de uma hora para outra, por exemplo, todas as nossas fábricas sejam fechadas para abrir num outro país, onde o trabalhador trabalha 18 horas por dia em regime semi-escravo, com uma moeda artificialmente desvalorizada, para fazer dumping e quebrar a nossa indústria. Né? Eu entendo o argumento econômico disso, mas como eu também entendo a pessoa que você não pode simplesmente virar para ela e falar assim, não, olha, a fábrica que você trabalha fechou, vai morar na Índia. Não, peraí, calma, né? Enfim. Bom, este é o Alexandre Borges, um dos analistas políticos mais influentes da internet, vocês pediram, e ele veio aqui falar, inclusive, do Trump na TV Antagonista. Alexandre, muito obrigada por ter vindo. Obrigado, Valene, obrigado a todos.